Bem-vindo ao dia 11 do nosso 21 dias de oração. Bom, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um tipo de oração que encontramos na Bíblia, na verdade uma oração que encontramos na Bíblia, mas que pode nos dar um esboço, um outline, para que a gente possa orar da nossa própria maneira, no nosso próprio tempo. É uma oração que serve de inspiração para a gente. Quando você está lendo o livro de Crônicas, tem um momento que eles vão falando da linhagem dos descendentes de Judá e no meio de quem gerou quem, que gerou não sei quem, e aí vai todo esse contexto, aqueles momentos que você lê e que você está doido para terminar, mas ali você encontra algo muito precioso. No meio dessa genealogia de Judá, você encontra um homem chamado Jabes, e quando cita o nome de Jabes, diz assim, está em 1 de Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É muito interessante que no meio de toda essa linhagem, interrompe a linhagem para citar essa oração de Jabes e para dizer uma coisa, não apenas Jabes orou, mas Deus atendeu o pedido. Eu fujo de todo extremo que eu vejo acontecer no corpo de Cristo. Eu acredito que temos que ter uma posição centrada. E um dos extremos que me incomoda é quando nós pensamos que Deus só quer nos abençoar, que não vamos passar por lutas, não vamos passar por tempos difíceis, que a gente vai só viver na bênção todos os dias, em prosperidade, sorrindo, cantando, feliz da vida. Isso é um extremo, isso não é verdade. Nós passaremos por aflições, Jesus mesmo nos avisou, nos disse bem claro, olha, vocês vão passar por aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, dizendo, vocês também vão passar e vão vencer, né? Mas nós vamos passar por momentos difíceis. O outro extremo é quando pessoas dizem assim, a gente tem que ir buscar Deus só para agradecer, a gente tem que parar com esse negócio de pedir a Deus, e, sabe, de ficar sempre diante de Deus pedindo para Deus abençoar, para Deus abençoar. Não, isso é bíblico. Pedir que Deus nos abençoe é bíblico. Entender que a bênção de Deus é que nos enriquece é bíblico. Clamar por essa bênção nas nossas vidas é bíblico. Sabe, eu cresci, né, aprendendo com minha família que nós pedimos bênção, bença pai, bença mãe, bença tio, tia, avô, vó, as pessoas de mais idades na nossa vida, a gente pede bênção, por quê? Porque eles estão em posição de nos abençoar. Eu creio nisso, eu creio que um Deus te abençoe, como minha avó gostava de dizer, Deus te dê boa sorte. Eu acho isso incrível, eu acho isso tremendo. E biblicamente nós somos motivados a clamar, a pedir a bênção de Deus. Não tem nada errado em você pedir bênçãos. Eu acho que fica errado quando você só sabe pedir bênçãos e você também não agradece o que você recebeu, você também não olha o que Deus já fez na sua vida. Então é um balanço que vale a pena. Mas Jabes orou, Deus abençoe, Jabes pediu a bênção. Eu queria usar isso como um modelo útil de uma oração que podemos fazer todos os dias. Jabes disse, Senhor, abençoa-me, abençoa-me. Ele começa pedindo a bênção de Deus. Sabe que a bênção de Deus te leva para viver melhor do que você está hoje? A bênção de Deus te equipa para que você possa fazer a diferença no reino de Deus. A bênção de Deus te leva mais além do que aonde você pode ir com suas próprias pernas. Sabe, nós podemos pedir e precisamos de mais bênção, de mais provisão, de mais dons espirituais, de mais sabedoria. Para quê? Para que a gente possa, tendo em abundância, derramar sobre outras pessoas. Sabe assim, Deus me deu, eu vou compartilhar. A bênção de Deus tem que derramar na nossa vida, tem que transbordar para que a gente possa derramar sobre outros. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz assim, você não tem porque não pede a Deus. Olha que interessante. E em seguida ele diz, e quando você pede, você não recebe porque você pede com motivos errados, para gastar o que recebe em prazeres, em seu bel prazer, diz outras traduções. Sabe que nós podemos cometer esses dois erros no quesito bênção. Primeiro, não pedir a bênção de Deus, não buscar a bênção. Segundo,
buscar a bênção, mas com motivações erradas. Sabe por que Deus quer te abençoar? Ele quer te abençoar porque Ele quer que você use essa bênção, que Ele vai te dar mais do que você precisa para derramar sobre outras pessoas. Às vezes a bênção ainda não veio sobre a sua vida porque você não está entendendo que Deus quer te abençoar, não é para você, é para você compartilhar. Comece a compartilhar o que você tem e busque mais bênçãos de Deus. Quanto mais Deus te enche, mais derrama na vida de outras pessoas. Essa é a motivação correta. Então que você ore hoje assim, que tu me abençoes, que você tenha esse coração, que tu me abençoes. Peça a bênção de Deus, reconheça a necessidade da provisão dele, alinhe o seu coração com o coração de Deus, para que você possa pedir mais do que você precisa. Para quê? Para derramar, para abençoar outras pessoas. Ore assim todos os dias. Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção, Senhor. Derrame essa bênção mais do que eu preciso sobre a minha vida. Derrame mais provisão do que eu preciso, Senhor, para que eu possa generosamente compartilhar. Derrame, Senhor, dons para que eu possa servir o corpo de Cristo. Derrame tudo aquilo, Senhor, que eu nem sei ainda que eu vou precisar. Me abençoe para que no momento certo eu possa ter essas bênçãos na minha vida, desfrutar disso, mas também derramar sobre as pessoas que o Senhor coloque, que o Senhor vai colocar ao redor de mim, Senhor. Eu louvo o teu nome e eu te agradeço porque o Senhor tem me abençoado generosamente. Eu te louvo por isso, Senhor, e eu te peço, vigie o meu coração, Senhor, me ajude a guardar o meu coração, que eu nunca seja egoísta com essas bênçãos, que eu possa sempre, Senhor, lembrar que toda boa dádiva vem do Senhor e eu possa pedir e me humilhar e clamar essas bênçãos e que eu possa reconhecer ao receber que o Senhor está fazendo isso tudo na minha vida, me prosperando tanto em todas as áreas para abençoar os outros. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Pode orar pedindo a bênção de Deus. Mantenha o seu coração certinho que Ele vai te abençoar. Bem-vindo ao dia 12 do nosso 21 dias de oração. Estamos analisando a oração de Jabes e é uma oração importante. Está ali no meio da genealogia, ou seja, da descendência da tribo de Judá, e de repente a gente encontra essa oração onde Jabes ora, e o mais lindo de tudo é que ele faz uma oração ousada e no final a Bíblia diz, e Deus atendeu o seu pedido. O versículo 10 diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. É muito interessante nós analisarmos que, primeiro, a vida de Jabes não começou muito bem. O próprio nome de Jabes se referia à dor. A mãe disse, olha, você me causou tanta dor ao nascer que eu vou te chamar de Jabes, que significa com dores fui concebido. No seu próprio nome já estava impresso a questão de sofrimento e de dor. E muitos de nós podemos pensar assim, que influência posso ter eu, sendo que eu venho de um contexto tão difícil, sendo que eu vim de uma família tão difícil, de uma realidade tão difícil, como posso ser um líder, como posso influenciar pessoas, influenciar a minha geração? Bem, eu queria que você considerasse que Jabes, mesmo tendo em seu nome a marca da dor, ele pediu para ser influência, ele pediu que Deus aumentasse a sua plataforma. Quando ele ora e ele diz assim, Senhor, peço que o Senhor aumente as minhas terras. Primeiro ele ora por bênção, em segundo ele ora por influência. Quanto mais terra, mais influência, maior a sua plataforma. Sabe que à medida que as bênçãos de Deus aumentam em nossas vidas, nós temos oportunidades maiores de influenciar pessoas, de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor, que a gente pode, tendo uma plataforma maior, tocar mais pessoas para Deus. É exatamente isso aqui que Jabes está orando e eu quero que você ore nesse seu tempo de oração hoje. Deus tem poder para te abençoar grandemente, Deus tem poder para aumentar a sua plataforma de uma forma que você nunca pensou antes. E talvez você se limita porque você fica analisando de onde você veio, seu passado,
as situações que você viveu, que te marcaram, que te feriram. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você tenha sido como Jabes, concebido em dores, mesmo que sua infância, adolescência, que o seu ontem tenha sido doloroso e tenha te limitado, isso causou pensamentos que te limitam, creia num Deus que pode alargar, aumentar o seu território. Deus pode te dar uma plataforma maior para que você seja bênção sobre outras pessoas. Ore por mais influência, não tenha medo disso não. Ore para que Deus alargue a potência da sua voz, que Deus faça coisas tão grandes na sua vida, que Ele abra um caminho que você vai passar por ele, que você nunca pensou antes na vida. Deus pode abrir portas e conduzi-lo por um projeto nobre, uma área nobre, onde você de repente vai se tornar a voz e uma multidão vai te ouvir e vai seguir você, vai ser abençoado por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tudo isso para a honra, para a glória dele, claro. Mas ore hoje, faça da oração de Jabes a sua oração, dizendo: Deus, alarga o meu território, aumenta as minhas terras, aumenta a minha influência, aumenta a minha plataforma. Ore isso hoje. Deus, faça em minha vida, Senhor, faça em mim uma pessoa que toque outras pessoas, aumente a minha esfera de influência, Senhor. Abra novas portas para que eu possa alcançar, influenciar, transformar pessoas com a Tua palavra, com a Tua verdade. Deus, me ajuda a ser um bom mordomo da responsabilidade que o Senhor tem me dado. Senhor, eu oro por mais território, eu oro, Senhor, que o Senhor alargue, Senhor, as minhas terras, aumente as minhas terras, para que eu possa dessa forma impactar o mundo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Viu? Não tem absolutamente nada errado em pedir: Deus, alargue o meu território. Jabes orou assim e Deus respondeu a oração dele. Tire um tempo com Deus hoje, ore assim, certamente Deus vai te colocar em posições novas, Deus vai abrir caminhos novos e a sua liderança vai tocar, vai atingir mais pessoas. Deus te abençoe. Bem-vindo ao dia 13 do nosso 21 dias de oração. Estamos analisando a oração de Jabes e usando a oração de Jabes como um modelo, um esboço para a nossa oração diária. Eu quero destacar hoje a terceira parte da oração de Jabes. Nós vimos que na primeira ele orou: Deus, abençoa-me. Ele orou pela bênção, ele pediu a bênção de Deus sobre a vida dele. Em segundo, ele orou: Deus, e aumenta as minhas terras. Ele pediu: Deus, aumenta as minhas terras, a minha possessão, a minha influência, a minha plataforma. Nós já vimos isso também. E hoje eu quero focalizar nessa terceira parte de 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 10, que diz: que a tua mão esteja comigo. Jabes, no meio da oração dele: Senhor, me abençoe, Deus, aumenta as minhas terras. Mas Deus, que a tua mão esteja comigo. Isso é um choro, isso é um clamar, isso é um grito do coração de Jabes dizendo: eu quero ser abençoado, eu quero aumentar o meu território, a minha influência, mas eu quero a tua presença. Eu não quero só, Senhor, o que vem das tuas mãos, eu quero a tua face. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero ter tudo isso sem Deus. É muito comum nós recebermos coisas que oramos e nos entretermos com essas coisas e afastarmos de Deus. Quantas vezes eu já vi essa cena? Pessoas oraram tanto, clamaram tanto, pediram tanto algo de Deus e quando ganharam, sumiram, desapareceram do convívio, da comunhão, da igreja, das células, do grupinho de oração. Por quê? Porque está ocupado, curtindo aquela bênção que Deus deu e daqui a pouco você vê aquela pessoa fria, distante de Deus. Então, nunca queira as bênçãos de maneira tão grande, tão intensa, que seja maior do que o seu desejo da vontade, da presença de Deus na sua vida. Jabes orou isso: Senhor, sim, eu quero a tua bênção, eu quero que o meu território aumente, mas eu quero, Senhor, que a tua mão esteja comigo, eu quero ver o Senhor ali do meu lado, sabe? Eu quero que o Senhor esteja presente. Primeiro, a bênção. E segundo, a influência, mas para a influência ser duradoura, você precisa da presença de Deus.
Efésios 3:20 diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque de acordo com o seu poder que opera através de nós. Quando o poder de Deus trabalha em nossa vida, Ele vai fazer muito mais do que esperamos, do que pedimos, do que imaginamos. Então, quando pedimos bênção e influência, também precisamos focar na presença, como Jabes fez, para que nós não começamos então a operar da nossa própria força, a administrar a bênção, administrar a extensão das nossas terras, o aumento da nossa influência de forma carnal, mas que a gente faça isso debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Jabes orou que a sua mão seja comigo, que a sua presença esteja comigo. Que tal você se prostrar com humildade diante de Deus? Reconhecer a presença dele, melhor dizendo, a necessidade que você tem da presença dele mais do que você tem da bênção e da influência. A presença é o principal, é onde tudo começa e tudo que você tem deve te trazer de volta para esse local, que é o que é a presença, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Sabe, é ir diante de Deus e dizer, reconhecer que sem Ele você não é nada, que você não pode fazer nada do que Ele te chamou para fazer sozinho, que você está desesperado, essa é uma palavra boa, desesperado pela face, pela presença de Deus na sua vida. Sabe, que você clame a Deus para que você gaste tempo, não apenas com as coisas que Ele te dá, mas com a própria presença dEle, com a própria pessoa de Deus. Sabe, você reconhecer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vive em você hoje, Ele trabalha através de você e Ele vai fazer em você muito mais do que você imagina, muito mais do que você pode pedir. Sim, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor vive dentro de mim e eu preciso reconhecer a sua presença, Senhor. Eu quero que a sua mão, sua face, sua presença esteja comigo. É aquela coisa de você, quando for orar, você reconhecer, dizer para Deus assim, eu não quero enfrentar o dia de hoje. Eu não quero enfrentar o dia de amanhã sem a tua presença, sem ter o conhecimento, o entendimento que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está comigo. Deus, me abençoe. Deus, sim, alargue as minhas tendas. Mas Deus, eu quero a tua presença, que a sua mão esteja comigo. Que tal você tirar um tempinho agora, se trancar no seu lugar secreto e ainda hoje, você clamar a Deus reconhecendo que mais do que qualquer outra bênção, o que você precisa, tanto para receber, como para manter e como operar de forma correta dentro dessas bênçãos, é a presença dele. Vai orar, tem esse tempo de reconhecimento e pedir ao Senhor que você seja intencional em reconhecer a presença dele todos os dias na sua vida. Deus te abençoe. Bem-vindo ao dia 14 do nosso 21 dias de oração. Temos analisado a oração de Jabes e vendo que é uma oração tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo. Jabes, na sua simplicidade, ora que o Senhor o abençoe, que o Senhor aumente as suas terras, que a mão, que significa a presença do Senhor, esteja sobre ele. E ele termina orando no versículo 10, dizendo assim, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É interessante que Jabes ora claramente por aquilo que já está embutido no nome dele, né? Jabes, com dores foi concebido. Ele diz, Deus, não importa como eu fui concebido, não importa o que aconteceu na minha vida, o passado é do passado, os rótulos que colocaram sobre minha vida, aquilo que eu sinto, aquilo que dizem sobre mim. Hoje eu quero, Senhor, eu quero orar e pedir que o Senhor me livre, de males e que o Senhor me livre das dores. Ou seja, eu não preciso repetir a minha história. O que aconteceu comigo no passado não tem que me perseguir o resto da vida. Eu quero viver livre de todo mal e livre de todas as dores. Isso é algo fantástico de você incluir na sua vida de oração diária e de você pedir a Deus que é liberdade, libertação, que o Senhor te proteja de todo mal, de toda dor. Sabe, se nós estamos influenciando o mundo para Jesus, se estamos fazendo algo relevante com aquilo que Deus nos deu, nós também precisamos ter o entendimento que nós seremos atacados, nós seremos
perseguidos e está tudo bem, mas nós precisamos pedir a Deus todos os dias que não apenas nos ajude caso o inimigo atacar, e a gente viu, mas que Deus nos proteja do inimigo antes mesmo dele nos atacar. Essa oração é algo que você deve fazer todos os dias da sua vida, sobre você, sua família, sobre as pessoas que você ama, sobre sua cidade, sobre sua igreja, sobre o seu país, que Deus possa livrar vocês dos males e livrar de dores. Deus promete sempre estar conosco, promete nos proteger, porque Ele está conosco, a gente não precisa temer, porque mesmo quando nós não vemos, nós podemos orar por proteção, que Ele está nos protegendo. O Salmo 91, eu gosto muito desse salmo, lições profundas que você pode tirar dele, mas ele começa assim dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por quê? Porque Ele livrará você do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá você com as penas dele e debaixo das suas asas, usando aqui a ilustração de uma galinha com seus pintinhos, e debaixo das suas asas você encontra refúgio. O verso 5 diz: você não precisa temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Então, quando você entende a proteção de Deus, quando você entende como isso funciona no mundo espiritual, é precioso demais esse conhecimento que deve ser transformado em oração. Entenda isso e transforme isso em oração. Deus, eu sei que o Senhor tem os seus anjos, eu sei que o Senhor está me guardando, mas eu quero orar como Jabes orou. Eu quero orar que o Senhor me proteja, Deus. Livra a minha família, livra os meus amigos, livra a minha cidade, livra o meu país, livra a minha igreja, livra o meu trabalho de dores, Senhor, de coisas ruins, de ataques do maligno. Ore assim, clame essa proteção de Deus sobre a tua vida todos os dias. Confie em Deus para te proteger. Sabe, talvez você tenha algumas áreas específicas que você está vendo o inimigo atacando ou que você está temeroso de um ataque. Põe essa área diante de Deus hoje. Descansa no Senhor, entrega para Ele e fala: Deus, olha, me dê sabedoria para que eu possa ver o inimigo, mas mais do que isso, Senhor, me guarde, me proteja. Põe teu escudo ao redor de mim, Senhor, para que o Senhor possa cobrir, inclusive as áreas que eu nem estou vendo, que eu nem sei ainda. Lembre-se da verdade do Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Outra tradução diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O que quer dizer esse acampamento é o seguinte: enquanto você descansa, enquanto você dorme, enquanto você está acampado, o anjo do Senhor é o sentinela, é aquele que te vigia, é aquele que cuida de você, mesmo quando você não está vendo. Olha, mesmo você não entendendo isso da proteção, todos os dias há anjos, a mão do Senhor está te protegendo, há anjos te guardando, tem coisas tremendas que Deus te livrou. Mas tenha consciência disso, transforme isso em oração, leva isso para o seu quarto secreto, diga para Ele, sabe, que você entende que enquanto Ele está cumprindo o propósito dele na sua vida, você vai ter ataques, sabe? Ora e peça a proteção desses ataques, peça para Ele proteger o seu corpo, sua mente, suas emoções, que o diabo não tenha acesso a nenhuma área da sua vida, sabe? Ore para que Deus proteja a sua família, a sua igreja, a sua comunidade de todo o mal. No seu tempo de oração, declare isso. Deus, eu sei que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, por isso eu não tenho nada a temer. E obrigado, Deus, por cuidar de mim. Obrigado, Deus, porque os teus anjos receberam ordens para me guardar. Obrigado, Deus, eu confio e eu descanso no Senhor. Em nome de Jesus, olha, leve isso para o seu tempo de oração, tá bem? Deus te abençoe.